Fala torcedor rubro-negro. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar, já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque o tema de hoje é daqueles que podem mexer não apenas com o Flamengo, mas com todo o futebol brasileiro. Estamos falando de uma verdadeira guerra de bastidores entre o Flamengo e a Ambev, uma das maiores empresas do mundo no setor de bebidas, dona de marcas consagradas como Brahma, Skol, Antártica e muitas outras. Essa disputa, que começou de forma silenciosa, pode resultar em um acordo que transformaria o mercado esportivo nacional e colocaria o Mengão mais uma vez na vanguarda de mudanças que afetam o cenário do futebol. Mas antes de mergulharmos nos detalhes, é preciso entender o tamanho desse embate. A Ambev tem uma longa tradição de patrocínios esportivos, especialmente no futebol. Por décadas, a empresa dominou o espaço publicitário dos clubes, das transmissões de TV e até da seleção brasileira. Para muita gente, parecia inimaginável ver um time brasileiro de ponta rompendo com essa relação quase institucionalizada. Só que o Flamengo, como já aconteceu em outros momentos da sua história, resolveu desafiar o sistema. E quando o Flamengo desafia, o impacto é gigante. O que está em jogo aqui não é apenas um patrocínio de camisa ou uma presença pontual em placas de publicidade. O Flamengo quer algo maior, um modelo que valorize sua marca de acordo com o tamanho da nação rubro-negra. A diretoria do clube entende que o potencial de consumo da torcida mais numerosa e engajada do planeta não pode ser tratado da mesma forma que o de outros clubes, mesmo grandes. O Flamengo tem números que impressionam qualquer multinacional: milhões de torcedores ativos, recordes de engajamento em redes sociais, presença em todos os estados do Brasil e até em países no exterior. A Ambev, acostumada a impor suas condições, encontrou pela frente um clube que não aceita ser tratado como mais um. E é aí que começa a guerra. O Flamengo exige valores compatíveis com sua grandeza e contrapartidas que permitam ao clube explorar de maneira inteligente o potencial da torcida. Estamos falando de direitos exclusivos em eventos, ativações digitais de alcance nacional, patrocínios integrados com sócio-torcedor e até mesmo participação em campanhas publicitárias internacionais. Para a Ambev, que tradicionalmente distribui seus recursos entre diversos clubes, atender a essas exigências significa mudar completamente sua forma de atuação. Torcedor, entenda uma coisa: o Flamengo não quer apenas um contrato, quer protagonismo. E isso tem provocado resistência. Fontes de bastidores apontam que reuniões entre as partes têm sido tensas, com o clube se posicionando de maneira firme e deixando claro que não vai abrir mão de ser tratado como a principal marca esportiva do país. A Ambev, por sua vez, teme que ceder demais ao Flamengo crie uma reação em cadeia, com outros clubes exigindo condições semelhantes. Mas é justamente esse ponto que pode mudar o futebol brasileiro. Se o Flamengo conseguir impor suas condições e fechar um acordo em valores e moldes inéditos, estaremos diante de um novo patamar de negociação entre clubes e patrocinadores. Até hoje, as grandes empresas ditavam as regras. A partir de agora, o clube com maior visibilidade e engajamento pode se tornar o centro do poder. E, nesse caso, quem ocupa esse espaço é o Flamengo. Pense no impacto disso. Outros clubes certamente irão se movimentar, tentando também valorizar suas marcas. Mas nenhum deles tem o mesmo alcance da nação. Isso pode consolidar uma diferença financeira ainda maior entre o Flamengo e os demais, criando um abismo semelhante ao que vemos em ligas europeias, onde clubes como Real Madrid, Barcelona, Manchester United e Bayern de Munique conseguem acordos de patrocínio muito acima da média. O Flamengo pode ser o pioneiro desse movimento no Brasil. Do ponto de vista prático, o que estaria em jogo nesse contrato? Valores que podem ultrapassar a casa de centenas de milhões de reais em alguns anos. Mais do que isso, um pacote de benefícios que transformaria a relação da torcida com o patrocinador. Imagine ativações em grandes finais, festas rubro-negras patrocinadas pela marca, descontos exclusivos em produtos para sócios torcedores, campanhas nacionais com ídolos do clube, integração de marketing em transmissões e até projetos sociais financiados pela parceria. Tudo isso é possível se o Flamengo conseguir impor sua visão. Mas não pense que a Ambev vai aceitar facilmente. A empresa tem poder, tradição e um histórico de influência no futebol brasileiro. O simples fato de o Flamengo estar enfrentando essa gigante já demonstra a ousadia da diretoria rubro-negra. Há quem diga que, se não houver acordo, outras marcas estão prontas para entrar no lugar, inclusive concorrentes internacionais que veem no Flamengo uma porta de entrada privilegiada para o mercado brasileiro. Isso aumenta ainda mais a pressão sobre a Ambev, que corre o risco de perder o principal ativo esportivo do país. E o torcedor, o que ganha com isso? Ganha protagonismo. Porque a base de toda essa negociação é a força da nação rubro-negra. É o consumo, a presença nos estádios,
o engajamento nas redes sociais e a paixão que tornam o Flamengo tão valioso para qualquer empresa. Cada vez que a torcida se mobiliza, que quebra recordes de audiência ou de venda de produtos, ela reforça o argumento do clube nas negociações. O Flamengo sabe disso e está usando essa força para mudar as regras do jogo. Há ainda uma dimensão simbólica muito importante. Ao enfrentar uma empresa como a Ambev e exigir valorização compatível com sua grandeza, o Flamengo manda um recado claro: não somos apenas um clube de futebol, somos uma potência global em construção. Essa postura firme pode inspirar outras instituições esportivas a também se valorizarem, mas, acima de tudo, coloca o Mengão como protagonista de uma mudança estrutural no mercado. Torcedor, estamos diante de um momento histórico. Essa guerra entre Flamengo e Ambev não é apenas sobre cifras. É sobre identidade, sobre protagonismo e sobre o futuro do futebol brasileiro. É o Flamengo assumindo seu papel de líder e mostrando que, quando se trata de negócios, não vai mais se contentar em ser tratado como apenas mais um. E eu quero saber de você. Na sua opinião, o Flamengo deve continuar firme nessa postura e exigir até o fim o reconhecimento que merece, mesmo correndo o risco de perder a Ambev? Ou seria melhor aceitar um acordo nos moldes tradicionais para garantir estabilidade financeira imediata? Deixe sua opinião nos comentários, porque esse debate é fundamental. Vamos avançar para os detalhes mais picantes, os valores envolvidos, os riscos dessa estratégia, os bastidores de pressão e até as alternativas que o Flamengo tem caso não haja acordo. Então já sabe, deixe o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a análise de hoje vai muito além do superficial. Para começar, vamos falar de cifras. Informações de bastidores indicam que a Ambev trabalha, historicamente, com contratos de patrocínio que giram em torno de valores considerados expressivos para os padrões brasileiros, mas que, diante do tamanho do Flamengo, já não fazem tanto sentido. Estima-se que os pacotes de patrocínio de cervejarias no Brasil variem entre 20 e 40 milhões de reais anuais, dependendo do clube e do espaço de exposição. Para a maioria dos times, é uma quantia considerável, capaz de sustentar departamentos inteiros. Mas para o Flamengo, que lida com orçamentos superiores a R$ 1 bilhão anuais e que projeta crescer ainda mais, esse valor é insuficiente. O Flamengo quer mais, muito mais. As fontes indicam que a diretoria rubro-negra teria colocado sobre a mesa números que ultrapassam a casa dos 80 a 100 milhões de reais por ano em um acordo global, com direito à exclusividade, ativações nacionais e campanhas internacionais. É um salto gigantesco, que rompe completamente com os padrões atuais do mercado. Para a Ambev, atender a essa exigência seria abrir mão de uma lógica consolidada há anos, e isso tem gerado tensão. Afinal, se a empresa cede ao Flamengo, outros clubes vão cobrar o mesmo tratamento. E é exatamente esse o ponto central dessa guerra. O Flamengo não está apenas pedindo mais dinheiro, está reivindicando uma mudança de paradigma. A mensagem é clara: não somos iguais aos outros, nossa torcida é incomparável, nossa visibilidade é única e queremos ser tratados de acordo com isso. Esse posicionamento mexe com estruturas, desafia velhos modelos de negócio e cria uma ruptura que pode redesenhar todo o futebol brasileiro. Mas como toda guerra, existem riscos. O primeiro risco é o de perder a Ambev como parceira. A empresa é dominante no mercado nacional e possui força de distribuição e ativação que poucas marcas conseguem igualar. Romper com a Ambev pode significar perder acesso a uma rede de divulgação massiva e a uma estrutura já consolidada. Além disso, há o risco de a empresa usar sua influência para dificultar negociações do Flamengo com outras marcas. Outro risco é o tempo. Negociações desse porte não são rápidas. Enquanto se arrasta essa disputa, o clube pode ficar sem receber o aporte financeiro de um patrocinador desse nível, o que pressiona o caixa em curto prazo. Ainda que o Flamengo seja hoje uma instituição com finanças sólidas, abrir mão de dezenas de milhões de reais anuais pode impactar o orçamento, especialmente em um cenário de gastos altos com elenco, estádio e infraestrutura. No entanto, há também o outro lado da moeda, as oportunidades. E aqui o Flamengo mostra visão estratégica. O clube sabe que sua marca é desejada não apenas por empresas brasileiras, mas por multinacionais de outros setores que enxergam na nação uma porta de entrada para o mercado sul-americano. Há rumores de que concorrentes internacionais da Ambev, especialmente marcas estrangeiras de cerveja e até mesmo gigantes de outros segmentos, como tecnologia e entretenimento, estariam monitorando essa negociação com interesse. Caso a Ambev não aceite as condições, o Flamengo pode abrir caminho para uma parceria inédita com uma marca global, o que seria ainda mais simbólico. Torcedor, imagine uma cervejaria internacional usando o Flamengo como sua principal vitrine no Brasil. Imagine campanhas publicitárias transmitidas no exterior com imagens da nação rubro-negra no Maracanã.
Imagine ainda acordos integrados que envolvam eventos, música, entretenimento e até novas formas de engajamento digital. Tudo isso é possível se o Flamengo mantiver sua postura firme e buscar alternativas fora do circuito tradicional. Mas vamos além. Essa guerra também envolve política dentro do futebol brasileiro. A Ambev sempre foi uma parceira forte da CBF e de outras entidades. O Flamengo, ao desafiar a empresa, pode acabar tensionando relações institucionais. No entanto, o clube sabe que tem força suficiente para sustentar essa postura. A torcida rubro-negra é tão grande que, em muitos aspectos, a pressão da nação é maior do que a influência de qualquer patrocinador. Quando a nação se mobiliza, quando decide boicotar ou apoiar uma marca, o impacto é imediato e gigantesco. Esse poder de mobilização é a maior arma do Flamengo nessa negociação. Outro aspecto interessante é a comparação com o cenário internacional. Clubes como Real Madrid, Barcelona e Manchester United já fecharam contratos bilionários com empresas multinacionais, justamente porque entenderam cedo o valor de suas torcidas globais. O Flamengo está tentando seguir esse caminho. É como se o clube estivesse dizendo: já não somos apenas o maior do Brasil, queremos ser tratados como uma marca global de verdade. Essa mentalidade pode abrir portas para um futuro em que o Flamengo esteja constantemente entre os líderes de receitas fora da Europa. E há ainda a rivalidade interna. Se o Flamengo fechar um acordo de valores inéditos com a Ambev ou com qualquer outra empresa, a diferença financeira para os rivais aumentará ainda mais. Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro e outros clubes, que hoje tentam se manter competitivos, teriam enormes dificuldades em acompanhar esse ritmo. O Flamengo, que já tem receitas superiores, poderia se distanciar ainda mais, consolidando uma hegemonia esportiva e financeira que pode durar décadas. Mas aqui surge uma questão importante: como transformar todo esse poder em benefícios reais para a torcida? Afinal, não adianta apenas aumentar as receitas se isso não se traduz em melhorias para o torcedor. E é nesse ponto que entra a grande expectativa da nação. Se o Flamengo conseguir fechar um contrato revolucionário, espera-se que parte dos recursos seja investida na modernização do Maracanã, na redução dos preços dos ingressos, na melhoria da experiência digital do sócio-torcedor e na manutenção de elencos fortes. Esse é o verdadeiro teste da diretoria: mostrar que todo esse protagonismo não serve apenas para enriquecer os cofres do clube, mas para tornar a vida do torcedor mais próxima, mais acessível e mais apaixonante. Outro detalhe que merece atenção é a postura da mídia. Muitos veículos já tratam esse embate como uma guerra de gigantes. A Ambev, acostumada a dominar o noticiário esportivo, não está acostumada a ser desafiada publicamente. O Flamengo, por outro lado, sabe que cada movimento gera repercussão e tem usado isso a seu favor. Ao vazar informações seletivas, ao permitir que a imprensa discuta os valores e os bastidores, o clube pressiona a Ambev a se posicionar. Essa guerra não é apenas de contratos, mas também de narrativa. E até aqui, o Flamengo tem conseguido pautar o debate. Torcedor, entenda que estamos diante de um momento que pode redefinir a relação entre clubes e patrocinadores no Brasil. Se o Flamengo vencer essa guerra, o futebol brasileiro entrará em uma nova era, na qual os clubes mais fortes terão muito mais poder de barganha. Se perder, ficará a sensação de que ainda estamos presos a modelos antigos. Mas mesmo nesse cenário, o simples fato de o Flamengo ter enfrentado a Ambev já é um sinal de que os tempos estão mudando. E você, torcedor rubro-negro, o que acha? O Flamengo deve continuar firme, mesmo que isso signifique perder um patrocinador histórico, ou deve ceder um pouco para garantir a parceria? Será que é hora de buscar alternativas fora do Brasil e abrir espaço para uma marca internacional? Deixe a sua opinião nos comentários, porque esse debate é da maior importância. Aqui nós aprofundamos a análise, falamos de valores, riscos, oportunidades e do impacto que tudo isso pode ter no futuro do Mengão e do futebol brasileiro. Se você chegou até aqui, não esqueça, deixe o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente sempre traz informações, análises e debates que colocam o Flamengo no centro das atenções. Até a próxima!